o dia em que o mundo escolheu a marca da besta. Apocalipse capítulo 13 versículos 15 a 18, e ele tinha poder para dar vida à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse com que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos, e ele faz com que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos recebam uma marca na mão direita ou na testa, e que nenhum homem possa comprar ou vender, exceto aquele que tiver a marca ou o nome da besta ou o número do nome dele. Aqui está a sabedoria, deixe aquele que tem entendimento contar o número da besta, pois é o número de um homem e seu número é 666. A Bíblia afirma claramente que 666 é o número de um homem. A palavra de Deus quer que você saiba que o anticristo é um homem e não um anjo, ele é um homem e não um sistema, ele é um homem e não um governo, ele é um homem e não uma instituição, ele é um homem e não uma organização, ele é um homem e não um estabelecimento, ele é um homem e não uma sociedade secreta, ele é um homem e não um ser espiritual, ele é um homem e não uma força, ele é um homem e não uma ideia, ele é um homem e não uma teologia, ele é um homem e não um movimento ou força. Não, a palavra de Deus quer deixar claro que quando falamos do anticristo, estamos falando de um homem. E que homem ele será? A Bíblia descreve este homem como a besta do mar. Esta descrição simbólica do anticristo como a besta do mar revela muito sobre sua natureza, sua origem e seu caráter. É interessante ver que embora o anticristo seja um homem, Deus não o vê como um homem feito à imagem divina de Deus, mas antes Deus o vê como uma besta, como um animal selvagem sob o controle do dragão, Satanás. Vemos no segundo versículo do capítulo 13 do livro do Apocalipse quem deu ao anticristo seu poder. Apocalipse capítulo 13 versículo 2, vi a besta que viera semelhante ao leopardo, e os seus pés eram como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu assento e grande autoridade. Foi Satanás quem lhe deu seu poder e grande autoridade. Muitas pessoas subestimam grosseiramente o poder e a autoridade que Satanás tem. Primeiro, vamos estabelecer algo importante. A Bíblia muitas vezes se refere a Satanás como o Deus desta era. Vemos isso em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 4 ou em Efésios capítulo 2 versículo 2. Essas designações dão uma ideia da autoridade e influência temporária de Satanás no reino terrestre. A epístola de João até afirma em 1 João, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o domínio do maligno. Estas passagens juntas sugerem que Satanás tem alguma autoridade sobre os reinos deste mundo, pelo menos por um período. Agora, quando foram oferecidos a Jesus esses reinos, não foi porque Satanás tinha o domínio final sobre eles. Pelo contrário, é porque no estado decaído do mundo, foi permitido a Satanás um governo temporário. Mas Jesus, reconhecendo a natureza enganosa da oferta e a exigência de adorar Satanás, recusou, citando as Escrituras em resposta, afasta-te de mim, Satanás, porque está escrito, adora o Senhor teu Deus e serve-o somente. Afirmado anteriormente, as Escrituras afirmam que o dragão, outro nome para Satanás, dará seu poder. Deus não vê o anticristo, que é a besta do mar, e o falso profeta, a besta da terra, como homens feitos à imagem divina de Deus. Em vez disso, Deus os vê como feras, como animais selvagens sob o controle do dragão, Satanás. Isto é muito importante e esclarece o fato de que todos os outros seres humanos que viveram e não aceitam a Cristo serão julgados no julgamento do grande trono branco, Apocalipse capítulo 20 versículos 11 ao 15. No entanto, apenas dois seres humanos não redimidos, perdem este grande julgamento do trono branco, o anticristo e o falso profeta. Eles nem sequer são julgados, eles são lançados diretamente no lago de fogo. Isso deve mostrar que essas duas pessoas não são indivíduos normais. Essas duas pessoas serão alimentadas por um nível de maldade diferente do que o mundo já viu antes. O anticristo será mau como nenhum outro. Assim como Jesus Cristo é Deus em carne, a besta será Satanás em corpo humano, e ele tem o número 666. Sempre que você vir o número 666, você precisa estar atento e cauteloso, pois esse não é um número que você deseja estar associado. Muitas bandas de rock e meios de comunicação tocam com o número 666, mas esse número é algo com o qual você não deve querer ter nada a ver. Lembro-me de que, há algumas décadas, comprei um telefone e 3 dos números daquele celular eram 666. Eu disse, não, obrigado,
Senhor, e liguei para o provedor para alterar o número. Imagine ser um pastor distribuindo seu número para as pessoas e depois dizendo 666. Isso não é uma boa aparência. Nunca tenha nada a ver com esse número, pois é o número de um homem, ou é o número de uma besta. Hoje quero falar sobre o dia em que o mundo escolheu a marca da besta. No panorama da profecia bíblica, uma das cenas mais fascinantes é, sem dúvida, quando a marca da besta é introduzida e aceita. O mundo escolherá a marca da besta da mesma forma que o mundo escolheu rejeitar o Senhor Jesus Cristo. Este momento duro e assustador na história futura é mais do que apenas um espetáculo do fim dos tempos, contém um espelho profundo das escolhas e lealdades da humanidade. As escolhas têm consequências e todos nós temos uma escolha. As escolhas têm consequências. Lembre-se de que a besta é um falso Cristo. É crucial entender isso. O anticristo é a tentativa magistral de Satanás de zombar, imitar e difamar o genuíno Salvador, Jesus Cristo. Satanás sempre se preocupou com a imitação, ainda que distorcida. Assim como a moeda falsa revela o valor da moeda verdadeira, o aparecimento do anticristo sublinha o valor e a veracidade de Jesus Cristo. Contudo, aqui está a amarga ironia: este mundo não receberia o verdadeiro Jesus Cristo, mas receberá o anticristo. É uma escolha que ressoa com consequências profundas. As escolhas têm consequências. Cada um de nós, quando nascemos nesta vida, tem a opção de fazer escolhas, e nossas escolhas terão consequências eternas. Nenhum de nós deixará de existir daqui a 100 anos, ou daqui a 1000 anos, ou mesmo daqui a 1 milhão de anos. As escolhas que fazemos são eternas. As escolhas têm consequências. Vivemos num mundo que tenta adoçar, um mundo que tenta confundir os limites, um mundo que tenta esconder o facto de que as escolhas têm consequências. Embora a marca da besta não esteja em operação hoje, você e eu temos uma escolha a fazer. É Jesus Cristo ou o anticristo? De uma forma ou de outra, não existe meio termo. Os dias em que o mundo rejeitou Cristo foram quando o mundo tacitamente, talvez sem saber, aceitou o anticristo e as marcas do seu domínio. O dia em que o mundo escolheu a marca da besta não foi um salto repentino nas trevas, mas o culminar de muitas escolhas feitas na rejeição da luz do mundo. Veja, se rejeitarmos Jesus Cristo, é quase inevitável que aceitemos o anticristo. Não se pode simplesmente permanecer neutro em questões de importância eterna. Quando Jesus proclamou: "Quem não está comigo está contra mim", ele apresentou uma dicotomia que permanece verdadeira mesmo nos cenários do fim dos tempos. Quando afastamos a verdade, só resta uma coisa a abraçar: o engano. Não há meio termo. Quando afastamos a verdade, só resta uma coisa a abraçar: o engano. Não há meio termo. E como este mundo afastou a verdade que é o Senhor Jesus Cristo? O mundo rejeitou a verdade de Jesus Cristo, mas, tragicamente, o mundo acreditará na mentira do anticristo. É como se a bússola espiritual da humanidade, tendo perdido o seu verdadeiro norte, estivesse muito disposta a seguir uma falsa atração magnética. E como virá essa falsa atração magnética? O mundo nunca terá visto alguém como o anticristo. As pessoas irão amá-lo e adorá-lo, e aqueles que não o amam e não o adoram serão coagidos a adorá-lo. Além disso, considere a profundidade do engano. O mundo não adorará a Cristo, aquele que carregou os seus pecados, aquele que usou a coroa de espinhos e concedeu graça gratuitamente. No entanto, eles se curvarão diante do anticristo, a personificação de tudo que se opõe à graça, ao amor e à verdade. Isso me lembra das palavras de Jesus em João capítulo 5, versículo 43, "Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitam, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão." A essência deste versículo destaca como as escolhas têm consequências. As escolhas podem levar à vida ou à calamidade, particularmente à calamidade eterna. A escolha do mundo de rejeitar Jesus Cristo, Deus encarnado, a personificação do amor, da graça e da verdade, abre a porta para um substituto que é o oposto, o anticristo, que personifica o ódio, a ilegalidade e o engano. O dia em que o mundo escolheu a marca da besta não será apenas um dia de consequências temporais, revelará as consequências eternas das escolhas que os humanos têm feito o tempo todo. Ao rejeitar Cristo, a humanidade deixa essencialmente um vazio. A natureza abomina o vácuo, assim como o reino espiritual.
Esse vazio será preenchido por aquele que vier em seu próprio nome. Ao contrário de Jesus, que veio para fazer a vontade do seu Pai, o anticristo virá para fazer a sua própria vontade e, por extensão, a vontade de Satanás, o pai das mentiras. O anticristo não apontará as pessoas para Deus, e em vez disso, ele apontará as pessoas para si mesmo e exigirá adoração para si mesmo. O mundo ficaria tão enganado que acreditaria que este é um ato razoável e necessário. A aceitação do anticristo e da sua marca será o culminar das escolhas da humanidade contra Deus, um clímax de rebelião, um auge de ilusão coletiva. O dia em que o mundo escolheu a marca da besta será um dia marcado por uma cegueira espiritual sem precedentes, uma cegueira que poderia ter sido evitada se o mundo tivesse aceitado Jesus, a luz do mundo. O domínio do anticristo será diferente de tudo que o mundo já viu. Seu império se estenderá por continentes, engolindo nações e culturas de leste a oeste, de norte a sul. Nenhum canto da terra permanecerá intocado pela sua influência generalizada. O seu reinado trará consigo uma unidade de controlo, onde todos os sistemas políticos, econômicos e sociais se curvarão à sua vontade. Pessoas de diversas origens, línguas e crenças encontrar-se-ão sob a sombra da sua autoridade onipresente. A tecnologia, o comércio e os canais de comunicação serão utilizados como instrumentos do seu domínio, garantindo que a resistência seja reprimida e a conformidade seja imposta. Este governo global sem paralelo consolidará o poder nas suas mãos, tornando-o não apenas um líder político, mas uma força que procura ditar a própria consciência e alma da humanidade. Embora o anticristo tenha seu momento temporário, a vitória eterna pertence a Jesus Cristo. Então, ao estudarmos a profecia e olharmos para o que está por vir, vamos também examinar nossos corações hoje. Deixemos que as nossas escolhas reflitam a nossa lealdade ao verdadeiro Cristo e não sejam influenciadas pelos enganos cada vez maiores do mundo. Pois ao compreender a falsificação, podemos apreciar, honrar e comprometer-nos mais profundamente com o Salvador genuíno.